Amém? Temos ministrado aqui que 1 minuto na presença do Senhor pode mudar a sua história. Se a gente conseguir, se conectar em Deus em apenas 1 minuto, irmãos, algo que está sendo liberado pode mudar a nossa vida e aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando. Amém? Eu estou feliz com Deus, embora tenha tido uma semana muito difícil, tenho falado isso para você. Desde terça-feira, aqueles que tiveram aqui na nossa sala de oração, e foi um período muito profundo a sala de oração. Na terça-feira foi muito forte aquilo que Deus nos ministrou, aquilo que Deus nos levou a entender. E nós falamos na sala de oração, queridos, sobre aguentar as pressões, sobre ser homens e mulheres que aguentam as pressões, que aguentam a carga do dia a dia. E nós sabemos que todo homem que quiser se mover em um nível de autoridade, irmãos, ele vai ter que aprender a se mover em um nível de pressão, porque as pressões revelam as intenções. As pressões revelam a intenção do coração do homem. Então, debaixo de pressão a gente se manifesta. Lá no Getsêmani, quando Jesus estava sendo preso, ele estava debaixo de um momento extremo de tensão. Amém? Lá no Getsêmani, na madrugada, naquela escuridão, aí chegam os soldados romanos com aquelas tochas, pedaços de pau, correntes, para prendê-lo. E dali, irmãos, ele ia direto para o seu julgamento e sua crucificação e morte. E ele sabia de tudo isso. Mas ali naquele momento, quando o soldado vem nele, quando Judas vem, beija a sua face e se retrai, e os soldados já se aproximam para prendê-lo, a Bíblia fala que Pedro arranca um punhal, arranca uma faca, uma espada ou coisa parecida e decepa a orelha do soldado. Decepa a orelha do soldado e arranca aquela orelha fora e desce aquele sangue. E o Senhor chega, adverte a Pedro e fala: Pedro, não é assim que funciona. Nossa luta não é desse mundo, a nossa luta não é com espadas, com facas. Nossa luta é nas dimensões espirituais. Nós lutamos pela intercessão, pela oração e pela súplica. Nossa maior arma é o amor. Você ainda não entende isso? E Pedro ainda não entendia essas coisas. Então a pressão que ele estava vivendo estava revelando o seu coração, um coração ainda corrompido, um coração ainda não preparado para se manifestar como filho de Deus. Como é o seu coração, irmão? Como é o seu coração? Como as pressões do dia a dia te fazem se manifestar? Sabe, irmãos, as pessoas nos julgam muito. Todas as pessoas, todos os filhos de Deus serão muito julgados. Pastores, líderes, filhos. E as pessoas nos julgam pela aparência, nos julgam pelo que temos, nos julgam pela forma como falamos, como agimos, como nos vestimos. Eu quero dizer para você, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. A palavra de Deus diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Agora, querido, Ele sabe como é o seu coração. Então aquilo que Deus pensa a respeito do teu coração, isso sim faz todo sentido. Porque as pessoas falam demais. E as pessoas te acusam, às vezes pela sua forma de vestir, pela forma como você corta seu cabelo, pela forma como você usa a sua roupa, pela forma como você se move. As pessoas falam alguma coisa e, sem conhecerem a essência daquilo que você carrega, julgam você. Mas o Senhor te diz: não te preocupes, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Agora, irmãos, saímos de um extremo e vamos para o outro extremo. O que é que esse Deus pensa a nosso respeito? O
que esse Deus entende a respeito do nosso coração. Debaixo, irmãos, da pressão, debaixo da tensão, como você se manifesta? Como você se manifesta? Gritando, xingando, espraguejando, murmurando. Como você se manifesta? Acusando, desistindo. A Bíblia nos chama para ser aqueles que não olham mais para trás, aqueles que uma vez colocaram a mão no arado e permanecem. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma nele não tem prazer. Ah, Deus, como que é você, querido? Daqueles que retrocedem, daqueles que têm vivido por fé, crido por fé, caminhado por fé, perseverado, passado pelo vale da sombra da morte, mas crendo, acreditando, temendo, não desistindo, caminhando. É isso que Deus te chama para fazer, irmãos. Nós falávamos aqui na terça-feira que muitos homens se moverão nas conquistas. Eles caminharão por lugares que talvez você nunca vai caminhar. Eles pregarão para multidões, para auditórios cheios. Eles se moverão num grande avivamento. Eles escreverão livros e gravarão uma infinidade de CDs. E serão usados por Deus nisso. E você vai ver que aqueles homens foram homens que conquistaram, que alcançaram, que marcaram a sua geração. Mas eu quero dizer que outros homens, eles marcarão a sua geração de outras formas. Você nunca vai ver um livro dele escrito, você nunca vai ver um DVD dele editado, você nunca vai ver ele pregar para multidões. Mas você vai ver o que aquele homem passou, o que aquele homem resistiu para permanecer firme até o fim. O que aquele homem passou de dificuldade, de luta, de crise, de perseguição, de dificuldade às vezes em todas as áreas. E passaram-se dias, e passaram-se meses, e passaram-se anos, e passou a sua vida, e ele resistiu até o fim. Não abriu mão da sua fé, não negociou os seus princípios, e por isso foi aprovado diante de Deus. E por isso também marcou a sua geração, porque resistiu até o fim. Porque resistiu até o fim. Queridos, não quebre princípios. O princípio que você quebra hoje, esse mesmo princípio te quebrará amanhã. Por causa daquilo que você está quebrando hoje, isso vai quebrar você amanhã. Entenda que as conquistas que Deus está nos dando não é só para crescer, não é só para conquistar, não é só para avançar. Isso é conquista? Sim, é conquista. Mas conquista também é parar em um momento em que eu preciso parar e saber defender, proteger aquilo que Deus me deu. E saber guardar a minha essência, e saber guardar a unção que Deus depositou dentro de mim, e saber guardar o ministério que Deus me confiou, genuíno, intocável, só protegendo aquilo, só protegendo. Isso também é avanço, irmão. Isso também é conquista. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui passaram fome essa semana? Digo amém. Quantos? Nenhum. Quantos aqui tiveram falta de roupa, de vestuário, andaram nus durante essa semana? Levante sua mão. Quantos foram humilhados essa semana? Levante sua mão. Quantos foram perseguidos? Deixa eu ver de novo. Quantos foram perseguidos? Ah, começou a aparecer. Eu acho que você não está seguindo o mesmo Deus que eu, não, irmão. A Bíblia diz assim, ó: se perseguiram os profetas que vieram antes de vós, por que não farão com vocês também? Alegrai-vos quando injuriarem, quando mentindo disserem todo mal contra vós.
Que Bíblia que é essa, né, irmãos? Que Deus que a gente foi decidir servir e tomar como Senhor da nossa vida. Ele manda você se alegrar quando te perseguirem, te caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós. E Ele diz: alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Para de se esconder, querido. Um homem de avivamento, ele vai ter que aparecer. Um homem de restauração, ele vai ter que aparecer. Um homem de avivamento, irmãos, ele vai ter que falar a verdade. Ele vai ter que desafiar quem tiver que desafiar. Ele vai ter que, ficar bem com quem tem que ficar bem e ficar ruim com quem tem que ficar ruim. Um homem de avivamento, irmãos, não foi chamado para fazer política. Foi chamado para ser profeta. Foi chamado para caminhar em autoridade, em verdade, em honra. Comece a se mover naquilo que Deus te chamou. Por que eu estou perguntando para você se você passou fome essa semana? Porque Romanos capítulo 8, verso 32 diz assim: aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nem Jesus foi poupado, irmão. Nem Jesus foi poupado. Lembra que nós falávamos aqui, em algumas semanas atrás, que a Bíblia fala que Jesus aprendeu a submeter, que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. E nós falávamos aqui que Deus, Ele fez um filho sem pecado, mas não fez um filho sem sofrimento. Até Jesus passou por isso. E agora Paulo está dizendo aqui: olha, se nem o filho foi poupado, você acha que como nós vamos ser? Mas você também não acha que se Deus não poupou nem seu filho, Ele não vai nos dar com Ele todas as coisas? Agora, irmãos, Ele vai nos dar com Ele. Diga: com Ele. E sem Ele? Diga assim: já era. Não nos dará com Ele todas as coisas. Se você estiver com Ele, irmão, você pode esperar todas as coisas. Mas se você deixá-lo no caminho, irmãos, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Está aí, irmãos, quem tentará acusar um eleito de Deus? É Deus quem os justifica. Te encoraja, irmãos. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Você é um eleito de Deus. É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O que te separa do amor de Deus, irmãos? O que te separa do amor de Deus? Você não passou fome essa semana, eu também não, graças a Deus. Você não passou nudez, eu também não. Mas ainda que eu passe, irmãos, isso não pode me separar do amor de Deus. Ainda que eu passe fome, isso não pode me separar do amor de Deus. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para colocar Deus em xeque e falar: ó Deus, como eu estou passando fome na minha casa, que tipo de Deus é o Senhor? Cadê a tua provisão? Não, irmãos. Pressões revelam intenções. Deus vai saber quem é você, irmãos. Nesses momentos, nesses lugares é que Deus vai conhecer você. Está entendendo? É nessas horas, irmãos, que Deus vai conhecer quem você é. Na hora da dificuldade, da crise, da perseguição, da pressão. Pedro estava cortando a orelha do soldado, mas Jesus estava pegando a orelha do soldado e restaurando ela no lugar. Os dois debaixo da mesma pressão, ou melhor, Jesus tinha uma pressão muito maior, porque era ele que seria crucificado. Mas ele, debaixo da pressão, age no alinhamento com o Pai.
Debaixo da pressão ele age seguindo de uma forma justa, amável, cuidando, restaurando, tocando. Enquanto Pedro perde o controle. Como é você, irmão, diante das pressões? É isso que eu quero falar nessa noite. Como é você diante do desespero? Será que você se transtorna, vira outra pessoa? De modo que as pessoas olhem para você e falem: esse cara aí que prega Jesus, esse é o diabo, isso aí. Sabe, irmãos, como que nós vamos ministrar esse Jesus para o nosso patrão, para o nosso amigo de trabalho? Se no momento, na nossa empresa, no nosso negócio, que quando somos desafiados a manifestar a nossa fé, nós mentimos, nós pecamos, nós saímos, sabe, do controle, não temos domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Xingamos, discutimos, somos insubmissos, faltamos com caráter. Sabe, Deus está olhando bem aquilo, porque pressões que revelam intenções. Deus ofende a mente, Deus ofende os pensamentos para revelar o coração. Muito daquilo, querido, que você chama, isso é o diabo, isso é o demônio, eu estou debaixo do, sabe, estou no crivo, estou no funil, estou não sei aonde, né? Na linguagem dos crentes, no funil do Jeová. Tudo isso, irmãos, muitas vezes Deus chama isso de prova. É Ele provando o seu coração, as suas intenções, revelando quem você realmente é. E a palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Oi. Esse é o evangelho de Jesus, que por amor dele você será entregue à morte todo dia. Oi. Quem quer continuar? Quem quer pedir para sair? Irmão, aqui é mais forte que o BOPE, irmão, mais alinhado que o BOPE. Aqui é o exército do Cordeiro. Aqui é os faces de leões. Face como de leões. Esse é o evangelho. Olha, por amor de mim será entregue como um cordeiro todos os dias. Fomos considerados como ovelha muda para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Não, deixa eu começar de novo, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Olha, eu vou começar de novo. Porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmão. Você conhece isso aqui, né? Eu também. Só que, irmãos, é muito forte isso aqui. Viver isso aqui vai muito mais além do que conhecer. Alguns já têm Romanos 8 até decorado aí. Somos mais do que vencedores e tal. E isso a gente guarda bem, irmão. Somos mais do que vencedores. Mas para você ser mais do que vencedores, irmão, tem uma série de coisas que está junto aqui, inclusa. Vem no pacote um monte de coisa que nós precisamos entender e aprender. Irmãos, essa semana foi uma semana muito difícil para mim.
Uma semana com muitos problemas e muitas coisas e algumas perseguições, algumas lutas e algumas notícias ruins e um cansaço exaustivo no trabalho. Terça-feira eu vim aqui, não sabia nem o que eu estava fazendo, não sabia nem onde eu estava indo, acho que o carro veio sozinho. Aí eu entrei aqui, irmãos, e a glória de Deus se moveu nesse lugar. E Deus falou conosco justamente sobre isso que eu estou falando para você, nos encorajou. E eu chamei, sabe, a atenção do povo de reagir bem no momento da crise. Sabe, naquele dia perverso, naquele dia mau que a Bíblia fala, em que tudo aconteceu de ruim, a gente fica refletindo no final daquele dia tudo o que aconteceu de ruim. Como foi o dia? Como foram as situações? O que cada pessoa falou? Mas nós não analisamos como nós reagimos naquele dia. Como foi a nossa reação em cada uma dessas situações? Como foi eu, como foi você naquele dia? A gente analisa os outros, mas nós não nos analisamos. Se os outros pecaram, será que você também não pecou, irmão? Se os outros saíram do seu controle, será que você também não saiu? Se os outros se exaltaram, será que você também não se exaltou? Se os outros mentiram, será que você também não mentiu? Ou não? Você pode dizer: eu fui firme, esse foi um dia mau, mas com a armadura que o Senhor me dá em Efésios no capítulo 6, eu guardei o meu coração, a minha mente, eu guardei a minha cintura com o cinto da verdade, eu permaneci inabalável. É isso que Deus está esperando de nós, irmãos. Eu quero falar para você, não é fácil. Irmãos, ministrar mensagens apostólicas, eu gosto muito disso, é muito forte você ministrar mensagens, sabe, que são para nações, mensagens que falam da igreja de Jesus na terra, do avançar da igreja. Mas, irmãos, nós só vamos avançar apostolicamente se a gente ser curado pastoralmente. Nós precisamos, cada um de nós individualmente, nós precisamos sermos pastoreados e curados nas nossas fraquezas e mazelas. Nós temos que ser curados no individual, para que a igreja possa se mover no todo, no coletivo. E ontem eu estava aqui na igreja, estava tendo um culto muito tremendo aqui dos jovens. E eu saindo daqui, irmãos, recebi uma notícia. Aquelas notícias de sábado à noite para fechar a semana, que tinham entrado lá em casa. A Karine estava na casa da mãe dela com o Heitor, e tinham entrado lá em casa e tinham arrombado a casa e roubado nossas coisas, tinham violado nossa casa. Aí roubaram 2 computadores, 2 notebooks, celular. Um desses notebooks era um MacBook, que custa aí, foi comprado, né, por mais de 5 mil reais. E quando eu estava indo, irmãos, para lá, eu passei e peguei a Karine, e ela falou: mas você vai assim, você parece que está... você parece que você está tão tranquilo. Aí eu falei: nós precisamos entender a quem nós servimos. E saber que o sol, irmãos, nasce para justos e injustos. E saber, irmão, que não é porque nós amamos a Jesus, servimos a Jesus, irmãos, que o ladrão não vai entrar na nossa casa, que o nosso filho não pode ficar doente, que nós não tenhamos que fazer uma cirurgia, que nós não tenhamos que passar por um processo de restauração. Isso faz parte, irmãos, do treinamento de Deus na nossa vida. São pressões que revelam intenções. E eu vou te falar, querido, não é na hora que está tudo pleno na sua vida, tudo uma bênção, que nós estamos aqui dando gritinho para cima e estamos chapando e falando em língua e todo mundo feliz porque está tudo certo. Não é nesse tempo que Deus, sabe, nos mede, que Deus nos afere. É no momento das dificuldades, das crises, das más notícias que Deus nos afere. E nós entramos lá, vimos que o dano foi pouco diante daquilo que nós esperávamos, né? Nossa casa tem alarme e tudo, então ele entrou com o alarme tocando, ele tirou o que ele pôde tirar, mas foi bem rápido, então roubou pouca coisa.
E eu olhei aquilo tudo, vi, saí para o quintal e glorifiquei a Deus por aquilo. Falei: Deus, obrigado pela minha família, obrigado porque minha esposa está bem, o meu filho está protegido. Essa é a casa que o Senhor nos deu, e eu profetizo a tua glória sobre ela. Guarda, Senhor. Obrigado porque o mal foi menor. Sabe, querido, Deus está esperando isso de nós. Que a gente possa entender um desemprego, que nós podemos entender, sabe, as coisas ruins que acontecem na nossa vida como um obstáculo, mas que não pode te fazer parar. Que não pode te fazer parar. Que não pode te fazer parar. Amém? A palavra de Deus diz aqui, olha, 2 Coríntios capítulo 4, e o verso 7 diz assim, é muito forte, irmão. 2 Coríntios 4, capítulo 4, e o verso 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E olha o que diz aqui: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Querido, a Bíblia está dizendo aqui: em tudo seremos atribulados. Porém, a tribulação não pode te angustiar. Por fora, irmãos, você está atribulado, mas por dentro você não está angustiado. Diz a palavra assim: em tudo perplexo, porém não desanimados, perseguido, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha aqui, irmão, presta atenção. Porém não destruído, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essa é a igreja de Jesus, amém? Amém. Quem quer pedir para sair? Essa é a igreja de Jesus, irmãos. Essa é a igreja que vai perseverar até o fim. Eu não sei o que estão pregando, irmãos, por aí, mas eu quero te dizer, não é essa pregação que enche, que atrai multidões. Não é essa pregação que quem quer fazer a igreja crescer em números ministra. Mas esse é o evangelho de Jesus. E para a gente, irmãos, ser curado, para a gente ser restaurado, para a gente viver com dignidade nessa terra, a gente tem que entender o que o Senhor propôs para nós. Diz aí: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, para que em outros possam operar a vida. O servo de Deus tem que estar pronto, querido, a responder de forma que ele possa se dar, para que outro possa viver. Não é aquele pensamento, sabe, de que eu quero melhor, eu busco melhor, eu vou crescer, eu vou romper, eu vou ser bênção, eu vou ter tudo, e os outros que corram atrás do prejuízo. Não, irmãos. Você vai ter que se dar assim como Jesus fez, para que outros possam viver, para que outros possam crescer. Amém? Quantos estão tristes? Eu quero dizer para você, querido, que esse é um tempo de restauração. Nós começamos a ministrar nas nossas escolas já há um tempo a respeito disso. Que Deus precisa, Deus está sarando a sua igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 32. Êxodo 32 diz assim: Então Moisés desceu do monte. Acharam? Êxodo 32, 15.
Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. As tábuas tinham sido feitas... Quem que fez as tábuas? Quem que fez as tábuas? E o que nelas estava gravado, fora gravado ou escrita por Deus. Quem gravou as tábuas? Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: existe barulho de guerra no acampamento. Quem estava com Moisés? Lê aí o verso 17 e me diga quem estava com Moisés. Então eles vinham descendo, e quando Josué, que estava com Moisés, ouviu o barulho do povo gritando, disse: existe barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é um canto de vitória e nem canto de derrota, mas ouço som de canções. Moisés falou: isso que eles estão cantando parece uma adoração, parece um louvor, não é um brado de guerra, não é uma canção de quando se perde na guerra, nem é um brado de vitória. Isso são cânticos de adoração. E quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Meu Deus! Irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Amém? Quem quebrou as tábuas? Deus, não é isso? Irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Nesse momento, querido, o Senhor pega Moisés e o conduz até o cume do monte. Josué foi com ele até uma certa parte. E chegando naquele lugar, ele recebeu uma ação de Deus, irmãos, tão profunda. Ele recebeu um mover de Deus tão sobrenatural sobre a vida dele. Então Deus entrega para ele as tábuas. Eu quero que você preste atenção nisso. Moisés não subiu com tábuas, Deus entregou para ele as tábuas. Então Deus começa a conversar com o seu amigo na intimidade que ele tinha com Moisés, no qual ele falava como se fala com um amigo, e foi dando a Moisés uma série de diretrizes, uma série de direções para o povo. E então Deus pega, a Bíblia diz, com o seu próprio dedo e escreve os mandamentos, os 10 mandamentos. Escreveu com o seu dedo. Deus, com o seu dedo de fogo, ele cravou o seu dedo nas pedras, ele talhou as pedras com o seu dedo e escreveu. Agora, quando Moisés sai daquele lugar em Deus, ele começa a descer o monte, e ele vem com Josué, e quando ele chega no arraial, o arraial havia se corrompido, o arraial do Senhor havia se corrompido. Você conhece bem essa história, eu não quero entrar nesse mérito aqui com você, mas o povo esperou por 40 dias e Moisés não descia. Então eles propuseram a Arão, que era o sumo sacerdote, e eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro. E quando Moisés vem descendo com Josué e trazendo as tábuas de Deus, diga tábuas de Deus, quando ele vê aquilo ali, ele se ira. Diz a Bíblia que ele ficou irado, e quando ele fica irado, diga pressões que revelam intenções. Pressão, irmão. Toda autoridade tem pressão. Todo homem que quer ser grande em qualquer coisa terá que saber responder bem às pressões da vida. E não é só no ministério não, irmão. É no seu trabalho, na sua empresa, é no seu grupo que você lidera, na sua igreja. Você quer ser grande em alguma coisa? Tem que saber
conviver com pressões, porque esse Jesus falou que elas virão todos os dias. Quando Moisés vê aquilo, Moisés se ira e pega as pedras, pega o mandamento, pega a lei de Deus, pega o tratado de Deus, pega a unção de Deus, pega a palavra de Deus, pega a direção de Deus e quebra aquilo, espedaça, porque ele estava irado com Deus. Sim ou não? Com quem que ele estava irado? Com o povo. Então ele transmite para o povo, irmãos, a sua ira, mas quebrando a lei de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, cuidado para que quando o povo te deixar irado, você não quebre a lei de Deus. Cuidado para que quando vier uma pressão sobre a sua vida, você não quebre a lei de Deus. Você não quebre os princípios de Deus. Você não quebre o tratado de Deus por algo circunstancial que está se movendo em seu redor. Então ali ele expressa alguma coisa que não era a expressão de Deus, era a expressão dele. E ali, irmãos, isso simboliza quebrar a lei, isso simboliza quebrar o tratado, isso simboliza, sabe, Moisés falando para Deus também: olha, Deus, esse povo que o Senhor me deu, aquele que intercedeu pelo povo, nesse momento ele está pensando: esse é o povo que eu estou conduzindo. E ele está com aquelas leis ali, quebra aquilo, dizendo: ninguém vai mais adiante com isso aqui. Nesse momento, irmãos, nós estamos com um problema muito grande na história. A gente tem um líder, a gente tem um grande intercessor, a gente tem um ícone do Antigo Testamento, que conduz aquilo que Deus deu para ele. Só que diante de um momento de tensão, ele joga todo o seu ministério, irmãos. Ele joga toda a direção de Deus. Ele joga toda a expressão de Deus por água abaixo. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Nós precisamos, querido, aprender a ser tratados por Deus. Quantos de nós, querido, no momento de aflição, de angústia, de dor, nós quebramos o pacto? Quantos de nós, no momento de dificuldade, quantos de nós, no momento de crise financeira, crise no casamento, crise de relacionamento, falta de dinheiro, crise no matrimônio com a esposa, problemas com os filhos, quantos de nós quebramos o pacto, quebramos as tábuas, desistimos parcialmente da aliança, daquilo que Deus nos propunha? Nós esquecemos de Romanos 8, nós esquecemos de Coríntios, 2 Coríntios, como lemos aqui, esquecemos de tudo isso e quebramos o pacto. Mas quantos de nós também recomeçamos com Deus? Tem alguém aqui que já recomeçou com o Senhor alguma vez? Amém, que bom que não sou só eu. Quantos de nós recomeçamos com Deus? Quantos de nós, querido, tivemos que chegar num lugar, nos arrepender, dobrar os nossos joelhos, pedir perdão ao Pai, consertar nossa vida e recomeçar novamente com Ele? Abre comigo em Êxodo no capítulo 34. Quero mostrar uma coisa para você. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Êxodo capítulo 34. O Senhor vai lá e traz Moisés de volta. Aquele que na pressão foi provado e desaprovado, Deus não desistiu dele. Lembra quando ministramos, irmãos, que o Senhor, no início da nossa caminhada, vem mostrando o tempo inteiro que Ele está conosco. Deus vem mostrando que Ele está conosco.
Deus vem fazendo o mundo inteiro ver que Ele está conosco. Mas chega o tempo da gente mostrar, de nós mostrarmos que nós estamos com Ele. Em Êxodo 34 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Irmão, isso aqui é muito importante. Meu Deus. Eu quero falar para você, vou ser rápido aqui. Preste atenção. Eu quero falar para você sobre processos. Nós estamos falando de restauração, irmãos. Você vai ver a restauração na vida de um amigo de Deus, de um grande intercessor. O Senhor chega para ele e diz assim, Êxodo 34, 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras. Quem fez as primeiras tábuas? Quem talhou as primeiras tábuas? Quem talhou as segundas? Quem talhou a segunda? Moisés. Você está vendo o que é restauração? Eu vou te explicar depois. Diz assim: talhe as tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas, olha o que o Senhor falou, nelas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Do mesmo jeito que estava na primeira tábua, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou escrever tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai. Irmão, o monte Sinai é um monte extremamente difícil, extremamente alto, extremamente inclinado para a sua subida. E eu quero dizer uma coisa para você: esse homem que você está vendo não é um menino, ele é um ancião. E não foi nada fácil para ele subir o monte a primeira vez. Foi algo extremamente desgastante, extremamente difícil, extremamente complicado. Quando ele subiu da primeira vez, ele teve que ficar ali em jejum, 3 dias de jejum, não é isso? Sim ou não? 40 dias. 40 dias de jejum diante da presença do Senhor. Essa era a ordem de Deus. E ele ficou os 40 dias. E ele subiu no monte. E ele teve com Deus face a face. E Deus deu a ele as tábuas. Agora o Senhor está falando: esteja pronto pela manhã para subir ao monte novamente. E lá mesmo no alto do monte, te apresenta-te a mim. Você está ouvindo isso? Isso aqui é um recomeço, irmãos, de Deus com um homem. Eu quero dizer para você, querido, eu quero dizer para você, meu irmão amado, lindo do Senhor Jesus, o caminho da restauração, ele está aberto para todos nós. Mas eu quero dizer para você, querido, é mais fácil não pecar do que restaurar o pecado. É mais fácil, irmão, não cair uma primeira vez do que passar pelo caminho da restauração. Porque Deus te restaura, porque Deus te ama, porque Deus te traz de volta, porque Deus te restitui. Mas porém, querido, existe um processo, e nós vamos ter que estar dispostos a passar nesse processo. Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai de novo, de novo. E lá mesmo no alto do monte, te apresenta-te a mim. Ninguém poderá ir com você. Tinha gente com ele da primeira vez? Tinha um amigo fiel, tinha um guardião, tinha um filho comprometido, aliado, que o ajudou a subir, que pegou nas suas mãos, que levou as suas armas, que o protegeu nas suas tendas quando ele dormia. Agora, irmãos, é a restauração. O Senhor fala: agora é sozinho. Agora sou eu e você. Sobe o monte, escala todo o monte, e quando chegar no cume do monte, sozinho, te apresenta a mim. Assim Moisés,
lavrou as 2 tábuas de pedra semelhantes à primeira e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Você já pegou uma tábua de pedra? Já pegou? Pensa numa tábua, irmãos, que tenha o tamanho, a área suficiente para se expressar os 10 mandamentos, para se colocar aquele tanto de texto que está escrito aqui em Êxodo. Pensa no tamanho da pedra, da folha de pedra, eram 2. Está entendendo? Pensa num homem de mais de 80 anos. Como, pastor? 80 anos, mais que 80. Sozinho, sem um jumento, sem um cavalo, sem uma carroça, com 2 tábuas de pedra nas mãos. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu o monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor. Verso 27, disse o Senhor a Moisés, lembra que ele falou que era ele que ia escrever? Vou ler para você de novo. Êxodo 34, verso 1. O Senhor tinha dito assim: olha, prepara as pedras semelhantes às primeiras, nela eu vou escrever o texto todo de novo. O Senhor desistiu disso. No verso 27 ele diz assim: diz o Senhor a Moisés, escreve tu mesmo essas palavras. Está vendo as pedras? Cada palavra, cada letra, cada palavra, cada frase. Eu quero que você, Moisés, talhe essas pedras exatamente como elas eram no princípio. As tábuas que você quebrou, a aliança que você quebrou, o mandamento que você quebrou, os princípios que você quebrou. E que mais que diz aí? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Pensa num velho agora, irmãos, de 80 anos. Depois de subir um monte, carregando 2 tábuas de pedra, permanecer ali, sozinho, escrever, talhar, com o seu jeito. Não sei se ele tinha um martelo, se ele tinha uma picareta, o que ele arrumou, mas ele talhou as pedras como eram as originais. 40 dias sem pão e sem água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. E quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Eu quero que você olhe para mim, nós vamos fechar aqui um raciocínio. Querido, esse é o tempo da restauração. Esse é o tempo da restauração. Antes de nós avançarmos como igreja no coletivo, nós vamos ter que ser curados no individual, irmão. Antes de um avanço apostólico, nós vamos ter que ter um tratamento pastoral. Nós falávamos dias atrás nessa casa, nós ministrávamos sobre pecados sexuais, ministramos sobre idolatria. E eu quero dizer para você, querido, quantos naquelas aulas foram impactados pela glória de Deus?
Quantos naquelas aulas entenderam acerca de coisas que precisam mudar, deixar, restaurar, se levantar? Quantos naqueles dias vieram à frente, choraram diante do Senhor, entenderam sobre aliança familiar, sobre aliança no casamento, entenderam sobre a restauração com a família? E eu quero perguntar para você, querido, quantos agiram depois daqueles dias? Quantos fizeram aquilo que Deus propôs para que fosse feito aqui naqueles dias? Quantos reconciliaram como naqueles dias estava sendo proposto fazer? Quantos se consertaram? Quantos se alinharam? Quantos se converteram novamente ao Senhor? Quantos refizeram a sua aliança? Quantos restauraram o seu pacto, irmão, para a conquista? Quantos de nós? Irmãos, Deus quer entregar algo grandioso na mão da igreja. Amém? Deus quer entregar algo grandioso na mão da igreja, mas para isso, irmãos, nós precisamos de mudança. Nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos de restauração, de cura. Processo da cura, é isso aqui que Moisés está passando. Foi por isso aqui que Davi passou. Primeiro, arrependimento. Eu preciso me arrepender daquilo que eu fracassei, daquilo que eu pequei, daquela aliança que eu quebrei. Arrependimento. Segundo passo, deixar os meus títulos, deixar a minha posição, deixar aquilo que eu estou na frente, irmãos, para tratamento. Eu tenho que me arrepender, e depois de me arrepender, assumir o meu pecado, irmãos. Assumir publicamente o meu pecado, irmãos, faz parte do processo de restauração. Eu preciso assumir, e eu preciso deixar minha posição, não defender mais a minha posição. Terceiro passo, sabe o que é, irmãos? Restituição. Você precisa restituir a quem você defraudou. Sabe o que é isso que Moisés está fazendo? Restituição. Ele está restituindo, ele está devolvendo aquilo que ele tinha defraudado. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele abriu mão da sua posição, porque ele teve que assumir isso perante Israel. Agora Deus está levando ele a restituir aquilo que ele havia defraudado ao Senhor, fazendo tudo de novo, passando todo o processo de novo, recuperando todo de novo, para chegar no quarto processo, irmãos: reconquistar o seu lugar em Deus e perante a igreja. Nesse quarto lugar, irmãos, é pelos seus frutos que você vai reconquistar o seu lugar. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Essa não é uma mensagem boa de se pregar no domingo à noite, mas eu estou diante de Deus, querido, não para pregar o que é bom, não para pegar o que dá movimento, o que faz as pessoas pularem. Eu preciso, irmãos, trabalhar diante de Deus em restauração e cura diante da igreja, irmãos. Nós precisamos em cada um de nós, querido, nós precisamos de mudança. Olhe para cá, não olhe para a criança chorando, olhe para mim. A cada aconselhamento, a cada vez que nós nos reunimos para tratar, para caminhar com o povo, a gente vê, irmãos, que muitas coisas que já foram ditas, proclamadas, liberadas e ensinadas estão ficando para trás, irmãos. Ficou como um conceito, ficou como um ensino, mas não está se tornando prática. Eu quero dizer para você, querido, nós precisamos trazer isso para a realidade da nossa vida. Nós precisamos trazer aquilo que está sendo liberado, ensinado, irmãos, para a realidade da nossa vida. Nós temos que colocar isso em ação, em prática na nossa história. Arrependimento. Me arrependi, confesso diante de Deus e diante dos homens. Abro mão da minha posição para tratamento. Terceiro ponto, eu restituo a quem eu defraudei. Quarto ponto, eu preciso reconquistar pelos frutos o meu lugar, principalmente diante das pessoas e diante da igreja.
Quando nós, irmãos, caímos, falhamos e quebramos uma aliança, não é só no sentido da gente chegar diante das pessoas e com palavras de perdão nós reassumimos o nosso lugar. Isso faz parte do processo de Deus nas nossas vidas. Lembra de Davi, do processo de apedrejamento que ele passou por Simei? Nós vamos ter que, pelos nossos frutos e pela mudança da nossa caminhada, nós vamos ter que reconquistar esse lugar que perdemos. Eu quero orar com você, irmãos.